Já começou de novo, sejam muito bem-vindos. A gente vai resumir aqui os julgados do STF. Semana nós tivemos decisões fundamentais, né, das matérias constitucionais. Eu me chamo Felipe Duque, sou seu professor aqui, trabalho como procurador da Fazenda Nacional. Também trabalho aqui na estratégia com muita gratificação, assim, com muita honra, melhor dizendo, por estar aqui, né, sendo seu professor virtual e inaugurando um projeto novo, né, que são os principais comentários aqui de teses, de temas, de julgados, de notícias da semana do Supremo. Em especial, nós tivemos a divulgação informativo, né, que eu vou tratar de alguns assuntos, e também do site do Supremo. Mas eu preciso que você se inscreva no canal, que você dê uma moral mesmo, de verdade. Comenta, eu sempre vejo os comentários, para ver se isso faz sentido, né? Se, poxa, gastar um tempo danado, resumir aqui 1 hora, 2 horas de estudo, gravar o vídeo, pedir pro roteiro, pra edição, todo mundo, né, querendo fazer com que você, enfim, aprenda de maneira rápida. Por favor, comente aqui, eu faço questão, né, de agradecer a você pelo carinho. Olha, o primeiro tema do Supremo, interessante, foi sobre o transporte por motocicletas, né? Uma decisão unânime do plenário do Supremo, na ADI 7852, que foi de relatoria, né, do ministro Alexandre de Moraes. E aí o Supremo, ele declara inconstitucional uma lei do Estado de São Paulo que condicionava o uso de motocicletas para um transporte individual privado remunerado de passageiros a ter uma prévia autorização do município. Então imagina, para transportar, você está usando moto, o município tem que autorizar. E aí o Supremo decide que isso é inconstitucional. Quais foram os fundamentos jurídicos, professores? São muito importantes. Primeiro, o Supremo entendeu que houve violação à repartição constitucional de competência. Ele falou, olha, o artigo 22, né, inciso 9, também inciso 11 da Constituição Federal, ele fala que competência privativa da União para legislar sobre diretrizes da Política Nacional de Transporte e também sobre trânsito em transporte. Então, o Estado de São Paulo, ele usurpou essa competência. Segundo fundamento, a União, ela já regulamentou essa matéria. Nós temos uma lei federal que consolida a competência exclusiva dos municípios para regular e fiscalizar esses serviços de transporte remunerado privado individual de passageiros. Ou seja, os estados não possuem competência para tratar essa matéria nem para delegar ou condicionar a atuação a uma atuação do ente público municipal. E o terceiro fundamento constitucional, ele entendeu que essa norma do Estado viola, né, o princípio da ordem econômica, da livre concorrência, né, porque isso criava uma condição que iria elevar os custos, né, ia favorecer muito a clandestinidade, segundo o ministro do Supremo. Um destaque do voto que eu achei interessante é que o ministro Alexandre de Moraes, ele destacou que esse transporte individual de passageiros, que é feito por plataformas digitais, não é definido como um serviço público, tá? Pela legislação federal. Então, por isso, ele não se sujeita ao regime jurídico de direito administrativo, tá? Presta bem atenção, isso é uma coisinha que eu achei assim massa. O segundo tema é sobre o imposto de grandes fortunas, uma decisão histórica aqui na minha praia, direito tributário, na ADO 55, ação direta por omissão, que tratou de uma omissão legislativa na implementação do imposto de grandes fortunas. O relator original era o ministro Marco Aurélio, né, que se aposentou, e quem redigiu o acórdão foi o ministro Cristiano Zanin. E por plenário, né, o Supremo, ele decidiu que o Congresso Nacional, ele está em mora na edição legislativa, né, que tem que criar uma lei complementar para regulamentar o IGF, que é o Imposto de Grandes Fortunas, que está no artigo 153 da Constituição Federal, né, no inciso 7, e o grande fundamento, ele parte dessa constatação importante. Olha, nós temos uma previsão constitucional específica para destinar o montante do que é arrecadado do IGF para combater e erradicar a pobreza. A gente tem uma emenda constitucional 31 de 2000 que cria esse fundo de combate à pobreza, que está lá no artigo 79 da DCT, e nós temos o artigo 80, inciso 3 da DCT, que estabelece que esse fundo é composto pelo produto da arrecadação desse IGF. Então, se nós temos uma omissão legislativa, segundo o Supremo, isso compromete não apenas a arrecadação potencial, mas também a própria eficácia desses direitos fundamentais assegurados pelo próprio artigo 3º da Constituição Federal, quando ele quer ter aquele objetivo de erradicar a pobreza, a marginalização, de reduzir desigualdades sociais. E, contudo, aqui está talvez o ponto crucial para concurso. O Supremo, ele não estipulou um prazo para que o Congresso elabore essa norma. E a justificativa foi dupla. Ele disse, primeiro, a complexidade do tema demanda um intenso debate sobre, enfim, reflexos positivos e negativos de você instituir o IGF, e segundo, porque é vedado a atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. Um dado relevante para vocês é que o Brasil, ele apresentou perante o G20, né, as potências mundiais, um trabalho para discutir a aplicação, a implementação desse imposto no âmbito dos grupos de países, né?
falando, olha, isso aqui vai evitar muita fuga de capital, de patrimônio, então isso é um tema que está em debate. Para concursos, né, o artigo 153, enfim, inciso 7, exige lei complementar, grave isso, porque tem essa conexão também com o Fundo de Combate à Pobreza, para onde vai esse dinheiro, e entenda que o Supremo pode declarar, sim, uma mora inconstitucional, sem fixar prazo, isso respeita a separação dos poderes. O terceiro tema fala sobre previdência complementar, né, um conjunto de ADIs que foi julgado de forma conjunta pelo plenário, né, todas do ministro André Mendonça, tem a ADI 49, né, 46 e outras, que tratam do regime de previdência complementar dos servidores públicos federais. E aí a gente teve uma decisão unânime pela constitucionalidade da instituição desse regime de previdência complementar por meio de entidades fechadas, mas que eram estruturadas como fundações públicas de natureza jurídica de direito privado. Qual era o contexto, professor? É que nós tivemos emendas constitucionais no nosso país, a 41 de 2003 e a Lei 12.618 de 2012, que eles instituíram o regime de previdência complementar para servidores públicos que ocupam cargo efetivo da União, incluindo, por exemplo, os membros da magistratura. O grande objetivo foi limitar o valor das aposentadorias do regime próprio ao teto do RGPS, facultando que o servidor ele faça uma adesão a esse regime complementar. E aí 3 questões foram impugnadas. Primeiro, a gente precisa supostamente de uma lei complementar. E aí o Supremo afirmou que não existe essa exigência constitucional de lei complementar para disciplinar essa matéria. Isso é muito importante. Ou seja, a lei ordinária é um instrumento adequado. Segunda questão, a natureza jurídica dessas entidades, né? O artigo 4º, parágrafo 1º dessa lei, ele estabeleceu que essas entidades são fundações públicas de natureza privada. E o Supremo disse, olha, isso aqui não tem nenhum problema, está em conformidade com a Constituição Federal, embora seja, enfim, de natureza privada, ele também tem uma subsunção aqui de normas de direito público. E terceira questão, a suposta violação de iniciativa privativa do Supremo para legislar sobre a magistratura. E o ministro André Mendonça destacou, olha, o artigo 93, ele traz sim um rol taxativo de iniciativa do judiciário, mas esse rol não está incluído a instituição de regime previdenciário exclusivo para a magistratura. Então, para concurso, saiba aqui, acho isso aqui é bem interessante para a prova da magistratura aqui, acho filé de filé, viu? A muriçoca. O tema 4 é sobre a defensoria pública e custos vulneráveis, né? Essa tese que é importantíssima, né? Para a defensoria, tem irmão que é defensor, mas é o reconhecimento da repercussão geral sobre esse assunto. É o tema 1436, né? Relatoria do ministro Luiz Fux, e a grande questão que vai ser decidida é qual é o alcance da atuação da defensoria pública na defesa de grupos vulneráveis no âmbito de processos penais individuais. Ou seja, especificamente, a defensoria, se ela pode intervir como custos vulneráveis em ações penais individuais, mesmo quando o acusado ele já tem um advogado ou quando ele é representado pela própria instituição. E o caso concreto ele vai ser muito esclarecedor, né? É um caso que o Ministério Público do Amazonas ele recorre contra a decisão do próprio tribunal que determinou a intimação do defensor público geral para apresentar uma posição institucional em defesa dos direitos humanos dos vulneráveis no âmbito de uma revisão criminal que foi proposta pela própria defensoria em favor de um réu condenado. E claro, a figura do custo vulneráveis é bem interessante no direito brasileiro, né? Nessa atuação, a defensoria ela não age como defesa técnica da parte no processo, mas atua para defender de maneira ampla os direitos dos necessitados. Então ele traz novas informações, experiências, perspectivas sobre o interesse desses grupos. Bom, esse vai ser um caso bem interessante a gente acompanhar, né? Ele não tem data para ser julgado, mas por favor, decore que isso aqui é tema de repercussão geral agora. E por fim, o tema 5, ele trata sobre a colaboração premiada e o perdimento de bens, né? Vamos para uma petição, né, 6508, que foi julgada em sessão virtual, que terminou dia 11 de novembro. O relator foi o ministro Edson Fachin, e o caso envolvia, enfim, Newton de Lima Azevedo Júnior, um cara que foi executivo do Odebrecht. Esse cara firma um acordo de colaboração premiada homologado pelo Supremo no âmbito da Operação Lava Jato. O acordo previa que haveria o perdimento voluntário de bens ilícitos, incluindo valores depositados numa conta da Suíça, e aí a defesa ela pediu a liberação dos valores, alegando que esse perdimento só poderia ocorrer após o trânsito em julgado de eventual condenação, que não aconteceu. E aí a maioria do plenário rejeita esse pedido. O fundamento é muito importante, eu acho, para fins de concurso, porque ele vai diferenciar duas modalidades de perdimento de bens de direito brasileiro. A primeira modalidade é o perdimento como um efeito da condenação criminal que está lá previsto no artigo 91 do Código Penal. Nesse caso, realmente é necessário que haja o trânsito em julgado para sua concretização. Agora, a segunda modalidade é quando o perdimento ele decorre de um acordo de colaboração premiada. Aqui o Supremo ele falou, a pessoa de maneira voluntária, assistida por um advogado, ela abre mão dos seus bens em troca de benefícios previstos nesse acordo.
Então, por esse motivo, não é necessário que haja uma condenação definitiva. E aí o ministro Edson Fachin, ele explicou que essa recuperação desses valores ilícitos é um dos resultados esperados da colaboração, que está lá na Lei 12.850 de 2013, que regula a colaboração premiada, condicionando a concessão de benefícios ao que o cara devolva total ou parcialmente o produto do crime. Queridos amigos, isso foi em síntese aqui os temas da semana do Supremo que eu acho mais importantes que vão cair em provas. Muito obrigado pelo carinho. Se você gostou desse formato, se ficou muito rápido, se você quer que eu aprofunde mais, se você quer, enfim, dar sugestões, velho, comenta aqui que eu vou adorar ver seus comentários. Um grande abraço, fica com Deus e bons estudos. Simbora!